Bom, realmente, Deus criou 7 universos porque toda a criação ela é centenária. E tudo que é cabalístico, tudo que é oculto, tudo que é sagrado, tem sempre uma relação centenária. E é exatamente por isso que Jesus também é centenário, todo o processo dele é centenário, todas as hierarquias são centenárias, e é por isso que Deus também criou o mundo em 7 dias. Se a gente olhar a Gênesis, né, que significa a criação, cosmogênese é criação do universo e Gênese é criação. Então a Gênese é apenas um detalhe da cosmogênese, não é? É muito pequeno, porque apenas em questão de 1 folha e meia ou 2 folhas na Bíblia, conta toda uma história da criação. Então é muito pobre, não é? Esse conhecimento bíblico que fala sobre a Gênese. Então a Gênese é um conhecimento muito amplo, é um conhecimento fantástico, fabuloso, e que a ciência cada vez mais está entrando nesse conhecimento da própria genética, não é? Que a gente conhece, que está relacionada à Gênese. Mas existe a cosmogênese, que é a criação do cosmos, do universo. E Deus criou realmente 7 universos. Nós estamos no 4º universo, não é? O 4º universo, que é esse universo físico que a gente está. E se nós olharmos, por exemplo, para o céu, a gente vai ver a olho nu cerca de 5 mil estrelas. É o que a gente vê com os olhos nus. Mas através de telescópios nós já conseguimos catalogar mais de 500 mil estrelas. E nós sabemos que nós estamos num braço de uma galáxia chamada galáxia G maiúsculo, porque as demais galáxias têm G minúsculo, de acordo com os conhecimentos e ensinamentos da astronomia oficial, que é o que comanda esse conhecimento. Então veja, o universo que nós estamos, ele é muito grande, mas nós nem vemos o universo. O que a gente vê na abóbada celeste é parte que está em volta do sistema solar, não é? Mas se nós olharmos em direção à constelação de Sagitário, atrás da constelação de Sagitário, naquela direção, existe o centro da nossa galáxia, G maiúsculo. E é uma galáxia enorme, tem 150 bilhões de estrelas, 150 bilhões de estrelas. É uma esfera de estrelas enorme, com 150 bilhões de estrelas. Eu vou repetir, nós só vemos que a olho nu 5 mil, vamos dizer, né? Com telescópio, a olho nu umas 500 e não passa disso. Então nós não vemos nada, estamos vendo algo que está sendo expelido, né? Está sendo jogado fora, porque a Terra está num dos 6 braços da nossa galáxia. Então a nossa galáxia é uma esfera enorme, que tem 150 bilhões de estrelas e que tem 6 braços. E nós estamos num desses braços chamado Via Láctea, que é esta faixa esbranquiçada que a gente vê de poeira esbranquiçada no céu, né? No firmamento. Principalmente no inverno, que a gente vê muito bem essa faixa branca. Então nós estamos assim sendo expelidos, né? A 1/3, né? Estamos a 1/3 da extremidade desse raio, né? Desse prolongamento das estrelas que estão sendo expulsas da nossa galáxia. Mas, olhando na direção de Sagitário, é o centro da nossa galáxia, que tem 150 bilhões de estrelas. E nós sabemos pela astronomia oficial que existem 150 bilhões de galáxias. E cada uma destas 150 bilhões de galáxias, cada uma delas tem 150 bilhões de estrelas. Eu falo isso só para você ter uma ideia do que é o universo terreno. Isso, então, estatisticamente é comprovado, né, através de estudos da astronomia, mas é lógico, a gente não tem um número preciso, apenas são conhecimentos estatísticos através de amostragens, né, isso em cima do que a gente vê. Então, realmente, o nosso universo é muito grande, são 150 bilhões de galáxias, e cada galáxia tem 150 bilhões de estrelas. Nós estamos numa galáxia chamada G maiúsculo, e ainda sendo jogados para fora num dos braços dessa galáxia chamada Via Láctea, onde está o sistema solar, a 1/3 do raio, certo? E 2/3 do centro dessa galáxia. E a gente vê na direção de Sagitário. Então, este é o 4º universo. Isto é uma realidade. Dentro da teosofia, dentro do conhecimento sagrado, dentro dos ensinamentos de Melquisedeque, ou das iniciações maiores, aos mistérios maiores, nós sabemos que existem 7 universos e que nós estamos no 4º universo. Porém,
o nome Éfesos para esse universo não existe. Esse universo não tem um nome, não é? Não existe um nome oculto. Ele é conhecido apenas como quarto universo. O nome dele é quarto universo, quarto sistema universal, que a gente chama, não é? Então, Éfesos deve ter sido algum escritor ou alguma origem, alguém que deu o nome de Éfesos, né? Mas Éfesos, realmente, eu tive a oportunidade de estar lá, fica na Turquia. E Éfesos foi o local onde Maria passou o final da sua vida. E João, que foi o discípulo querido, João Boanerges, o Voz de Trovão, foi o único que não teve morte trágica. Todos os outros discípulos, inclusive Matias, que substituiu Judas, foram cortados em pedaços, ou então jogados para cachorros comerem, não é? Esquartejados, e todos eles foram também crucificados, e alguns foram até esquartejados. Agora, o único que não teve morte trágica ou morte igual a de Jesus, então veja, não foi só Jesus que morreu na cruz, foram todos os seus discípulos. Um enforcou, não é? Um se enforcou, e depois 11 morreram também crucificados ou esquartejados. Então, o mistério de Jesus não é só dele, é dele e de mais 11, formando 12 novamente, né? Que é um jogo evolutivo. O único que não teve morte trágica foi João. Por quê? Ele foi incumbido de Jesus, porque José morreu muito cedo, né? Que era o marido de Maria, e que com ela teve outros filhos, inclusive Marta, não é? E outros filhos, irmãos de Jesus. Então, Jesus cuidava de Maria também. Ele tinha essa missão. E ele designou a João que cuidasse de Maria. Então, João, devido ao cristianismo, ele esteve num desterro na ilha de Patmos, né, que fica também muito perto de Éfesos, na costa da Turquia. E lá, então, ele ficou uma ilha que não tem água. Eu estive na caverna onde existe ainda a trinca, né, aquela trinca são três trincas que saem do mesmo ponto, onde ele ouviu a voz de Deus que trincou o teto da caverna, como a gente sabe, não é? E lá tem um local, eu deitei onde ele deitou, ajoelhei onde ele ajoelhou, onde ele escreveu o Apocalipse, não é? Que é um dos livros fabulosos dele. E ele então ficou em desterro lá, depois foi perdoado, e aí ele foi para Éfesos e cuidou de Maria até a morte dela. E aí eu conheço onde ele viveu, conheço também onde é a casa de Maria, que hoje é uma espécie de uma capela, não é, frequentada por quem vai a Éfeso. E Éfeso foi onde também Paulo esteve, não é? Falando, né, no auditório de Éfeso, até um auditório muito bonito lá, uma cidade fantástica. Mas Éfeso, ele não tem nada a ver, de acordo com os conhecimentos teosóficos e sagrados, com esse quarto sistema. É apenas um local sagrado. E ele é sagrado não a Maria, não a João, mas ele é sagrado a mulher de 100 tetas, chamada Diana. Então, se a gente conhecer a história, não é, daquela região de Éfesos, então Éfesos é conhecida por Diana, a deusa de 100 tetas. Aquela mãe do mundo é uma espécie de uma Maria arquetipal também, que através de 100 tetas alimenta todos os seus filhos, não é isso? Então, o cristianismo lutou muito contra essa deusa, existia uma briga muito grande entre Diana e os conceitos sagrados de Maria, não é? Então, a deusa de 100 tetas representa o sagrado. E Éfesos representa exatamente essa figura. E como você falou muito bem no Apocalipse, nas 7 igrejas, existe a de Éfesos, né? Que era uma das 7 igrejas onde esteve o Santo Graal, o Santo Cálice, onde onde Arimateia recolheu o Santo Sangue, não é? Ele guardou lá, não é? Depois da Santa Ceia. O próprio cálice que foi celebrado a Santa Ceia, que é um cálice intermediário para o verdadeiro cálice do Graal, que é de ouro maciço e pesa 55 quilos, e que está na dimensão de Cajá, como a gente sabe, né? É uma dimensão móvel que acompanha a evolução e que hoje está subterraneamente, proporcionalmente abaixo, né? Dentro de uma região de Minas Gerais, né? Então, a gente chama região de Cajá. Então, o nome do quarto universo não é Éfesos, dentro da teosofia não tem, porque Éfesos é o nome moderno, é o nome da cultura grega mais recente. Então, isso são livros profanos, que não têm a essência iniciática. Não vou dizer que o livro não seja bom, não, mas que não existe esse nome, ele não existe mesmo.